Nome? Águida. Águida e? Gabriel. Filho e Sim, mãe. senhor. Muito bem. Gabriel, conta aí pra gente, porque o seu testemunho é um pouco, testemunho de família é um pouco diferente de vocês. Sim, senhor. Conta aí, por favor. Desde pequeno, eu acompanho a minha mãe tendo depressão, síndrome do pânico, bipolaridade. E teve uma época que ela ficou 5 meses trancada dentro do quarto escuro. E foi uma época que, por eu já conhecer a igreja, eu fui até a igreja fazer um voto por ela. Ela manifestava todos os dias praticamente em casa, me batia muito. E eu fiz um voto por ela, eu fui buscar o poder de Deus. Mas eu não nasci de Deus. Quer dizer, você, normalmente é a mãe que luta pelo filho. Você foi o filho lutando pela mãe. Sim, senhor. E quando eu fiz esse voto pela minha mãe, eu tinha por volta de 11 anos. E a minha mãe, ela se libertou, virou mulher de Deus, né? É mulher de Deus. E aí eu fui para as drogas, porque eu não conhecia Deus, por volta dos meus 12 anos de idade. E eu passei um período de 6 anos, dos 12 aos 18 anos no mundo. E eu comecei influenciado por amizades, a usar maconha, cocaína, lança-perfume, me envolvi com tráfico de drogas, com roubo, assalto. E a minha mãe firme, buscando por mim. Aí ela pode falar um pouco mais, né, de como foi essa luta. Nesse momento, aquele filho, que até então eu era o problema, e aquele filho que era muito amável, muito doce, o Gabriel era a criança dos sonhos de toda mãe. De repente se tornou um adolescente. A adolescência já é uma fase difícil, mas aí ele se tornou rebelde, começou a ser agressivo, quebrar as coisas em casa, e eu não sabia mais o que fazer. Eu já conhecia o poder da fé, mas ele não queria mudar e ele também conhecia a fé. Ele conhecia o poder de Deus. E foi quando o Gabriel teve uma overdose. Durante esse período ele saiu de casa, ele ficou 11 meses fora de casa. E quando ele teve overdose, ele ficou muito perturbado. Como assim saiu de casa? Que idade? Com uns 14 para 15 anos. Foi para onde? Bispo, ele saiu no intuito de ir para a casa do pai dele. Foi essa negociação, digamos assim, que eu tive com o pai dele, já que ele não estava me obedecendo, não estava seguindo as regras da casa. Porém, ele também não quis obedecer as regras lá. Então, ele preferia ficar na rua. Passava noites na rua? Dias. Dias? Dias. Houve uma determinada situação que o Gabriel chegou a ficar 3 dias fora de casa, que eu falo que foi o dia mais difícil, e eu já estava sem me alimentar, porque eu estava andando à procura do Gabriel e ninguém sabia do Gabriel, nem aqueles garotos que ele tinha o hábito de conviver por ali no bairro, não sabiam onde ele estava. E nesse dia nós saímos e nós já estávamos na frente da delegacia quando ele ligou para mim. Ele falou: mãe, eu estou num determinado local, vocês não podem vir aqui, mas eu vim traficar, só que eu usei mais drogas do que eu trafiquei. E eu estou devendo, então não me deixam sair daqui. E o pai dele teve que encontrar ele num determinado lugar para pagar, e a gente não sabia se realmente ele ia pagar e voltar para casa, porque ele tinha um vício de mentir. Ele mentia muito por conta das drogas. Então, nós não sabíamos como ajudá-lo. E, nesse momento, eu entendi que somente a fé. Somente a fé. E eu fui para o altar. E, como resposta, eu tenho convicção que foi resposta de oração, nesse meio termo aí, 1, 2 semanas, o Gabriel teve uma overdose. E o Gabriel ficou muito perturbado. E, quando ele ficou perturbado, ele lembrou de mim. E ele já estava praticamente uns 9 meses sem querer ter contato comigo. Ele não queria falar comigo. Fala pra gente como é que você agia a sua fé na igreja. Como que você vinha, o que você fazia, o que você pedia, como que foi a sua parte da fé, intercessão por ele. Olha, eu vinha inclusive com roupa do Gabriel. As poucas roupas que ainda tinha em casa, porque ele trocava as coisas por droga. O que ainda tinha em casa, eu vinha vestida com roupa dele. Tinha dia que eu falava para Deus, inclusive aos domingos de manhã, eu vinha com a foto dele, mas eu vinha com a roupa dele. Então eu colocava a meia dele, camiseta dele, o que tinha em casa. E eu falava para Deus, o próximo dia ele estará aqui comigo. E foram assim durante muito tempo. E eu falava: meu Deus, eu não vejo ainda. Pelos olhos naturais eu não vejo. Mas eu creio que o Gabriel é um homem de Deus. Eu creio que o Gabriel vai fazer a obra junto comigo. Eu creio que o Gabriel vai estar aqui no próximo domingo comigo. E todos os domingos era um voto diferente. E assim, por mais que eu fazia voto, o Gabriel piorava. Sempre o Gabriel piorava.
E aquilo, ao invés de me desanimar, bispo, me dava mais ânimo. Porque eu tinha convicção que no mundo espiritual alguma coisa estava acontecendo. O Gabriel, criança, para aquele Gabriel, era outra pessoa. Então, assim, às vezes é desesperador ver o que a droga, o que o vício faz na mente do viciado. Mas quando a gente entende que essa briga não é física, não é a química no corpo, é espiritual, eu entendia que a agressividade do Gabriel, a forma que ele falava comigo, totalmente sem respeito, eram coisas que não foi o que eu ensinei para o meu filho. Então eu busquei de Deus e eu cobrava de Deus. Eu falava, mesmo sendo uma mãe que não tinha nenhum discernimento de fé, eu ensinava para o Gabriel a me respeitar os mais velhos, os adultos. E agora eu não quero só aquele Gabriel que eu eduquei. Eu quero um homem de Deus nascido do altar como filho. E nesse dia que ele teve overdose, ele fala que ele via coisas, ele ficou muito alucinado. E ele falava, eu sei que eu só não vou ter essa perturbação, eu vou ter paz se eu estiver perto da minha mãe. E ele apareceu na minha casa às 5 horas da manhã. E daí eu deixei ele entrar e ele falou, deixa eu só deitar no seu colo, mas só um pouquinho. Vi que ele estava muito transtornado. E eu sentei e ele deitou no meu colo no sofá. E ele dormiu. E o pouco que ele dormiu ali, quando ele acordou, ele falou, viu, perto de você não acontece. E aí ele pode falar, olha, o que ele sentiu. E eu sabia que o voto que eu tinha feito no altar tinha dado resultado, né? A minha mãe era transformada e eu queria a mesma coisa que ela tinha. Então eu entendi que não adiantava buscar só o poder de Deus. Então eu retornei à igreja, foi o primeiro passo, mas dessa vez eu busquei a transformação dentro de mim. E fazem 5 anos que eu recebi o Espírito Santo e sou uma pessoa totalmente transformada. Hoje vocês dois estão na árvore da vida, né? Sim, senhor. Nós temos aqui o exemplo perfeito da família na árvore da vida. Quem buscou, inicialmente não tinha Deus, só buscou a bênção de Deus. Depois sofreu e ela buscou, e agora você com o Espírito Santo, então os dois estão bem. Então hoje é uma família de verdade, estão bem, não tem mais dor de cabeça, né, mãe? Não, senhor. Hoje é totalmente transformado. Inclusive, às vezes eu cobro minha mãe. Já leu a Bíblia hoje? Vamos ler a Bíblia, tem que buscar Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.